Eu falo isso, né, aqui entrando em órgão de execução penal, eu falo isso nos áudios também, tá? Se você não domina a LEP, né, essa parte de sanção é muito importante, tá? Nem precisa ouvir ou assistir essa videoaula ou audioaula, porque isso aqui é só a última das fases. Mas toma cuidado que em direitos humanos, esse Conselho Nacional de Política Criminal e Penitenciária, esse aqui, ó, ele vai cair. Então, uma questão dele vai cair. Então, a gente vai focar nele, beleza? Como é uma videoaula que a longo prazo para o penal é efetivo, eu vou falar as outras partes aqui também, beleza, gente? Os outros órgãos de execução penal. O que é órgão de execução penal? Nós temos, gente, órgãos públicos, pagos pelo nosso dinheiro para estruturar toda essa cadeia prisional, toda essa cadeia penal, tá? Na NEP fala de uns a mais, além desses aqui, e na LEP aqui, que é a lei federal, tá? Ela fala desses 8 aqui. Gente, o Conselho Nacional vai para. No edital do efetivo, caiu o Conselho Nacional, Conselho Penitenciário e Conselho da Comunidade. O 1, o 4 e o 7. Por isso que você está vendo de vermelho aqui. Já no PSS 2022, eles escolheram para focar só no Conselho Nacional. E o que, que cai de Conselho Nacional? Vamos lá, pegadinhas básicas. Aonde que ele está sediado? Se ele é um Conselho Nacional, ele está sediado em Brasília, capital federal. Quem que fiscaliza? Quem que ele é subordinado a qual ministério? Ministério Penal, Ministério da Segurança Pública, Ministério da Economia, Ministério da Justiça, tá bom? Quantos membros ele tem? 15, 16? Isso vai chover, gente. 13 membros. Uma questão de direitos humanos que tá aqui, tá? Caraca, não precisa falar isso aqui não. Vamos lá. Mandato de 2 anos, renovados um terço a cada ano. Então, nós temos um terço de 13. Não dá para fazer exato. Se a gente fosse fazer 12 membros, um terço de 13, 12 dividido por 3, né? Um terço de 12, dividir ali 12 por 3, multiplicava por 1. O 13 aqui já é difícil de dividir por 3, né? Então, a ideia é isso: mandato de 2 anos, e a cada ano vai renovando um terço das cadeiras, um terço desses 3 membros aí vai ter na dança das cadeiras. Aqui, gente, são as funções dele, o que, que eles fazem, tá? O que, que o Conselho Nacional faz, tá bom? Nós tivemos até uma das. Eu esqueci o nome da criminóloga, a Sakamoto, alguma coisa Sakamoto. O Moro indicou ela para fazer parte desse conselho, né? Deu até pano para manga, porque ela era, né, ali participou do governo Dilma, governo Lula, e aí o Moro, cara, em pleno governo Bolsonaro, colocando ali uma criminóloga de cunho de esquerda numa política penitenciária, não ia dar muito certo, deu uma bafafá, né? Eu não sei se tá lá, não tá, enfim. Para você tentar lembrar disso aí, tá? Tem que saber o número de membros, mandato, Ministério da Justiça e onde que ele está sediado, em Brasília. Isso é o mais importante. A banca vai tentar trocar tudo, né? Porque você vê que o Conselho Penitenciário é mandato de 4 anos, já não é mandato de 2 anos. E no penal, no efetivo, a gente teve que decorar essas questões, né? Quais atribuições eram do Conselho Penitenciário? Quais atribuições aqui, ó, do Conselho Nacional? Nossa, Robson, isso é muito difícil. Cara, com o áudio, se você fazer o áudio resumido toda semana, depois de 6 meses a um ano, cara, você está enjoado disso aqui. Estimular a pesquisa criminológica, plano nacional, questão de arquitetura, define limite e lotação máxima das unidades prisionais. Cara, fica gravado, meu irmão, é loucura. Vai achando que você vai memorizar isso em um mês, né? Em 8 semanas, 2 meses. Beleza, pessoal? Aí a gente vem para o juízo da execução. Dentro do juízo da execução, nós temos o juiz da execução, nós temos promotor, defensoria pública, assistente social penitenciário, né? E qual que é a diferença do juiz da sentença para o juiz da execução? O juiz da sentença, ele dá o martelo e condena o caboclo ou absolve. Então, absorveu, nem vai para o juiz de execução, que é a terceira fase, que é a execução da pena. Agora, condenou. Ai, meu irmão, condenou, tu vai para cadeia. E se você vai para cadeia, para o presídio, para penitenciária, né, para os condenados, né? Eu não estou me focando muito nessa nomenclatura, não, tá, gente? Se você vai para a penitenciária, depois de condenado, aí vai ter um juiz que vai olhar por você, tá? Então, vai ter ali um juiz que vai estar cuidando de você. E quem que é esse juiz? É o juiz da execução.
Beleza, gente? E o que, que o juiz de execução faz? Ele fiscaliza, gente, as unidades prisionais. E ele que decide tudo. Se cair na prova que o Ministério Público decide regressão de regime, progressão de regime, questão de remissão, detração, soma das penas, unificação, a gente vai ver isso tudo. Não, não é o Ministério Público. O Ministério Público ele só requer. Beleza, pessoal? O Ministério Público ele só requer. Ele vai requerer ao juiz e quem decide é o juiz. Agora, em comarcas muito pequenas, nós não temos o juiz específico de execução, que cuida só dos presídios, das cadeias, das penitenciárias. É uma comarca pequena. Aí o juiz prolator da sentença, o juiz que prolator, que sentenciou aquele caboclo, ele acumula as funções de juiz da execução. Então, isso acontece em várias comarcas pequenas, municípios pequenos, não tem juiz para todo mundo lá. Então, o juiz ele acumula essa função. Além de condenar, ele também fiscaliza as unidades. Beleza? O que, que ele faz aqui? Aplicar a lei posterior que favorece o condenado? A gente já estudou isso no artigo 5º. Ele está preso por homicídio. Depois vem uma lei falando que homicídio não é mais crime, matar alguém não é mais crime. Vem ali o juiz de execução e absolve aquele cara preso, né? Simplesmente, né, em linhas grosseiras, é isso aí. Tá, pessoal? Eita, terceiro interfone, vamos embora. Pessoal, aguenta aí só 3 minutinhos.
Vamos lá, então. Então, o juiz da execução emite anualmente o atestado de pena a cumprir. É aquilo que eu já falei com vocês na aula anterior, né? De estar ali informando para o preso a situação dele, quanto que tem para pagar de pena, quanto que já pagou, essas coisas, tá bom, pessoal? Ele pode converter privativo de liberdade em medida de segurança, ou vice-versa, né? Quando restituiu a sanidade mental, opa, né? Ele compõe e instala o conselho da comunidade, esse aqui que a gente vai ver, tá bom? Não cai no edital de vocês, mas cai dentro de LEP, né? Ele fala assim, ó, Lei de Execução Penal. Lá em Direitos Humanos, só a parte do Conselho Nacional. Então, ele está dando a entender que ele vai focar no Conselho Nacional, entendeu? No nosso edital, ele já pediu o Conselho da Comunidade também. Então, foi bonzinho com vocês, né? Ministério Público, pessoal, é o seguinte, não tem dinheiro para pagar ali a Defensoria Pública, na verdade, né? O Ministério Público, na verdade, ele vai ferrar o preso, né? O promotor, né? Então, ele está defendendo o Estado, tá? Ele não decide nada. Quem decide é o juiz da execução, tá? Ele só vai requerer, beleza? Conselho Penitenciário, mandato de 4 anos. Ele é consultivo e fiscalizador, nomeado pelo governador, então é âmbito estadual, né? E ele tem essas atribuições aqui, dá para brincar e o mandato do Conselho Nacional, o mandato do Conselho Penitenciário, né? Então dá para fazer essa brincadeira, né? Conselho Penitenciário é um órgão de execução, tá bom? E o que ele faz? Ele está de olho ali, tá? Na questão ali da execução da pena. Aí ele apresenta no primeiro trimestre ao Conselho Nacional relatórios, ele supervisiona os patronatos e os egressos, já falei para vocês quem são os egressos, né? Patronato, você vai entender o que é o patronato daqui a pouquinho, que também é o órgão de execução penal, tudo bem, pessoal? Que é aqui, ó, patronato. O que é o patronato? É o único órgão de execução penal que pode ser público ou particular, né? Então, o patronato ele fiscaliza 2 tipos de regime, 2 tipos de pena, na verdade, né? Que é a pena privativa de liberdade, na modalidade do regime aberto, né? Então, o patronato fiscaliza as casas do albergado, onde o cara vai lá, assina, volta, pá, pum. E as penas restritivas de direito, geralmente a pena restritiva de direito de limitação do fim de semana, é na casa do albergado também. Então, a pena privativa de liberdade, do regime aberto, e a pena restritiva de direito, quem fiscaliza? É esse órgão de execução penal chamado patronato. Ele é o único que pode ser particular. Ou seja, o meio civil não é o órgão público, não é pago com os nossos impostos, vai ser criado ali com o fim de estar de olho aí nesses caras aí do regime aberto e da pena restritiva de direitos. O Conselho da Comunidade é um conselho que se reúne, o juiz ele vai presidir esse conselho, em cada comarca tem, para deliberar sobre essas questões prisionais. Eu decorei, né? Aí quem quer muito passar, né, na prova de efetivo, a gente decorou. Mas decora assim, ó, tudo é um representante aqui, tá? Um representante. Depois você vai com o áudio ali aos poucos memorizando, né? Um representante comercial industrial, um advogado indicado pelo OAB, um defensor público indicado pelo defensor público geral, um assistente social, vai com calma. Visita ao menos mensal as unidades prisionais, beleza? Faz relatórios para o juiz da execução, tá? Se não tiver essa composição mínima que o juiz ele escolhe os próprios representantes, e tem que ter, no mínimo, essa galera aqui, no mínimo. Pode ter mais que isso? Pode ter o diretor da unidade prisional, pode ter 10 representantes comerciais? Pode. No mínimo tem que ter isso aqui. Não é obrigatório, é no mínimo. Que aí a banca vai colocar, obrigatoriamente tem que ter um representante. Não, é no mínimo, beleza? O Conselho da Comunidade faz isso aqui, gente. Obtenção de recurso material e humano. Ó, em tal local da cidade está precisando de uma capina. Então vamos usar ali os presos e tudo mais, né? Só que para essa capina precisa de enxada. Então vamos. Aí outra galerinha aqui do outro meio. Opa, não, enxada que a gente consegue. Então é essa articulação, Conselho da Comunidade. E a Defensoria Pública é quando o cara ele não tem dinheiro para o advogado, porque é a defesa dos necessitados. Não é para todo mundo, não. Então, assistência jurídica da Defensoria Pública, né, o defensor público,
Ele ali defende apenas os que não têm recursos. Beleza? Ah, você não tem advogado? Não, então assina aqui que você vai ter um defensor público para você, para te representar. Beleza? Tranquilo? Fechou no 10? Então, basicamente, os órgãos de execução penal é um assunto que, se tiver expresso no edital, igual esteve no efetivo, e está ali agora no temporário, falando só do Conselho Nacional, então foca em cada detalhe do Conselho Nacional. Beleza? Dominou toda a LEP. Aí você tem aí uma videoaula, audioaula para você degustar e memorizar. Tranquilo? A longo prazo eu recomendo isso, para você chegar na prova e fechar a parte de legislação. Tranquilo? Deixa eu dar aqui, pause.